Olá pessoal, aqui quer falar é o professor Luan e a gente vai corrigir aqui a atividade do segundo ano. Bem, algumas questões teóricas e algumas de cálculo aqui. O que é um gás? Primeira questão. Gás é um fluido que não possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, portanto ocupa somente uma porção do volume em que está contido. Não, um gás ele consegue se expandir e se comprimir, certo? E assim ele ocupa todo o volume que ele está contido, tá? Gás é um líquido, opa, já está errado, né? Gás é um fluido. Um fluido é um líquido ou um gás. São propriedades diferentes. Não é que o gás é um líquido. Gás é um fluido que apresenta somente a propriedade de expansibilidade. Errado, né? Tem expansibilidade e compressibilidade. Gás é um fluido que sofre a ação da gravidade e não possui propriedade de compressibilidade. Errado, tem que ter os dois, tá? Tanto comprimir como expandir. E só sobra a letra E, né? Que é a certa, que gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade e que tende a ocupar todo o espaço onde está contido. Okay? Então é a letra E aqui. Tá? Submetido, a segunda questão aqui. Submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetilsalicílico, C9H8O4. Considerando a massa molar dessa molécula, 180 gramas por mol, e o número de Avogadro aqui, 6,0, ele arredondou, né? Vezes 10 elevado a 23. Qual é o número de moléculas da substância ingerida? Bem, pessoal, eu tenho aqui uma quantidade específica, tá? De moléculas em 1 mol de qualquer gás. Certo? Tranquilo? Então, quando eu tenho aqui essa molécula, 180 gramas por mol, 1 mol tem 180 gramas. Em 1 mol tem 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que ele não colocou 180 gramas, certo? Ele colocou 45 miligramas. Então, o que é que eu faço? Vamos aqui para a resolução. 180 gramas são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, porque é a massa de 1 mol. Em 1 mol tem essa quantidade de moléculas. Então, 45 miligramas, o mili é 10 a menos 3, né? Olha aqui. Vai ser X, tá? Então, eu faço aqui uma regra de 3 simples, 180 vezes X, 45 vezes 10 a menos 3, vezes 6, vezes 10 elevado a 23. Aqui, ó. 180 que está multiplicando X, passa dividindo. Tá? Isso aqui é matemática, regra de 3 simples. Então, é só multiplicar, né? 45 vezes 6, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 23 dá 10 elevado a 20. Fazendo essa divisão aqui e colocando notação científica, vocês pratiquem essa continha. Tá? Isso é matemática, já foge da física, né? É 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Tá? Então, seria a letra A. Ok? É só pensar nisso. 1 mol contém sempre um número de Avogadro lá em relação ao número de moléculas. Tá? Então, você olha a massa molar, que representa o mol, que representa essa quantidade de moléculas. E aí você sai calculando o que a questão está pedindo. O comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento do gás ideal quando submetido a baixas temperaturas e baixas pressões. É isso mesmo, tá? Em baixas temperaturas e baixas pressões, tá? O gás real, como ele é na natureza, ele se comporta mais ou menos como o gás ideal, tá? Mas tem que estar em baixa temperatura e baixa pressão, ok? Seria aqui a letra A. Essa é a condição que a gente viu lá no módulo comportamento de um gás ideal. Então, as grandezas que definem completamente o estado de um gás são somente pressão e volume? Não, né? A gente viu que eram 3. Pressão, volume e temperatura. Então, aqui apenas o volume e a temperatura? Não. Massa e volume? Não. Temperatura, pressão e volume? Sim. Tá? São 3, tá? Grandezas que definem o estado de um gás. Então, seria aqui a letra D. A quinta questão, outra questão de cálculo, tá? 4 mols de oxigênio estão no balão de gás. Há um vazamento e escapam 8 vezes 10 elevado a 12 moléculas de oxigênio. Considerando que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23, aqui ele não arredondou, tá? A ordem de grandeza do número de moléculas que restam no balão é... Bem, vamos pensar aqui. 1 mol
Tem essa quantidade aqui de moléculas, né? Um número de Avogadro aqui, tá? Então, em 1 mol tem essa quantidade de moléculas. Em 4 mols é só multiplicar isso aqui por 4. Então, o total de moléculas que tem no balão é essa aqui, ó. 24,08 vezes 10 elevado a 23. É 6,02 vezes 4 vezes 10 elevado a 23 que dá isso. Então, como escapar essa quantidade aqui de moléculas? É só subtrair, certo? 24,08 vezes 10 a 23 menos 8 vezes 10 elevado a 12. Bem, para somar ou subtrair termos que tem lá uma potência, tá? No caso, eu tenho que ter o mesmo expoente. Então, eu vou transformar aqui esse 23 em 12. Então, o que é que eu tenho que fazer? Andar a vírgula aqui até retirar a quantidade de número suficiente para dar 12. Então, eu andei 2 casas, tiro 2 daqui, né? Andando 2 casas, o 23 vira 21. Então, 21, para chegar em 12, eu tenho que tirar 9 ainda. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Agora sim, eu posso subtrair, porque tem 10 elevado a 12 e 10 elevado a 12. Essa subtração aqui, ó, esse número gigantesco, tirando 8, fica quase irrelevante, né? Vai dar um número com a mesma quantidade de algarismos aqui, só muda um pouquinho de nada, né? Então, eu tirei o 8 aqui, aí vai fazer a subtração, vai ficar um fator extremamente grande do mesmo jeito. É só fazer a subtração aqui, simples. E repetir a potência, certo? Então, para saber a ordem de grandeza agora, eu vou voltar a ter a notação científica. Eu volto lá os expoentes. Então, eu tenho aqui que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas decimais. Então, 12 mais 12 é 12,4. 12 mais 12 fica 10 elevado a 24 moléculas. Então, a ordem de grandeza é da letra D. 10 elevado a 24. Então, é isso. Espero que tenha entendido. E em breve, a gente vai tirando mais dúvidas aí. Ok?